porque tem crescido as especulações sobre o estado de saúde e a disposição do presidente Donald Trump. Ele falou sobre isso em uma entrevista e admitiu que toma mais aspirina do que o recomendado pelo médico. Mariana Jangiacomo, ele justificou porque ele toma tanta aspirina? Justificou sim, Uribe. Donald Trump disse que a aspirina afina o sangue e que ele não quer o sangue grosso circulando pelo coração dele, então que ele toma mais aspirina do que a recomendação médica manda. Disse que os médicos preferiam que ele tomasse uma dose menor, mas que ele prefere tomar uma dose maior logo e que isso causa, Uribe, machucados nas mãos, porque essa fala de Donald Trump foi justamente para justificar aqueles machucados na mão direita de Donald Trump, que chamaram bastante atenção e passaram a chamar mais atenção ainda, na verdade, depois que ele começou a tentar disfarçar, começou a tentar colocar maquiagem, colocar a mão esquerda por cima da mão direita, aí que começou a chamar mais atenção mesmo, as pessoas começaram a comentar e o Wall Street Journal foi fazer uma matéria sobre a saúde de Trump, falando não só sobre isso, mas sobre ele cochilando ali, fechando os olhos no Salão Oval enquanto convidados falavam, falando sobre inchaço nas pernas dele, então questões de saúde, de disposição. E aí Trump deu essa entrevista para o Wall Street Journal se defendendo, dizendo que esse machucado na mão é porque ele toma mais aspirina do que o recomendado pelos médicos, que ele gosta de ter o sangue fino circulando pelo coração. Donald Trump também foi às redes sociais nesta sexta-feira para comentar sobre a reportagem e disse que os médicos da Casa Branca afirmam que a saúde dele está perfeita. E Donald Trump escreveu isso em caps lock ali, em letras maiúsculas. E é interessante, né, Uribe, porque Trump vai completar 80 anos agora em 2026, ele faz 80 anos em junho o aniversário dele. E ele passou boa parte da campanha presidencial em 2024 justamente dizendo que o adversário, né, Joe Biden, não tinha condições de ser presidente porque era muito velho, não tinha disposição. Joe Biden está com 83 anos agora, né? Então Trump falava bastante sobre isso, fez disso uma plataforma de campanha, na verdade, dizer que Joe Biden não tinha condições de estar em público, apontando cada erro de Joe Biden, de fala, né? A gente lembra do debate da CNN, em que Joe Biden não conseguia completar o raciocínio e Donald Trump dizia que tudo isso era por causa da idade de Joe Biden. E agora as especulações estão começando a surgir sobre a idade dele, por causa desse machucado nas mãos, por causa desses cochilos ali no Salão Oval, enquanto outras pessoas falam, ter cancelado, não é cancelado eventos, mas tem uma agenda cedo, na verdade. Donald Trump tem feito uma agenda, aliás, na verdade, um pouquinho mais tarde ali de compromissos, uma agenda um pouco menor do que ele costumava fazer no começo do mandato, mas lembrando que Trump viajou bastante também, né? Foi um presidente que viajou bastante nesse primeiro mandato e aí no final do ano foi reduzindo as agendas, então tudo isso começou a gerar uma especulação aqui e ele não tem gostado nada dessa história e prova disso é que fez questão de dar essa entrevista se defendendo para o Wall Street Journal, dizendo inclusive que não segue recomendação médica, né? Ou seja, que toma mais aspirina do que os médicos mandam e depois comentando ainda a reportagem nas redes sociais, dizendo que está com a saúde perfeita e que os médicos da Casa Branca atestam isso, Uribe.